19 dias. Você está aqui há 19 dias. E hoje vamos falar de algo que em algum momento parou você. Que para todo mundo em algum momento. Não porque sejam fracos, mas porque o medo é um dos mecanismos mais poderosos que a natureza instalou no ser humano. Um mecanismo que salvou a espécie durante milênios, mas que hoje, com muita frequência, aprisiona em vez de proteger. Hill identificou 6 medos básicos, que, segundo ele, são responsáveis pela maior parte do fracasso humano. 6 medos que operam silenciosamente na maioria das vidas, que a maioria das pessoas nem reconhece como medo, mas que governam decisões, relacionamentos e resultados de forma profunda. O primeiro é o medo da pobreza. Manifesta-se como preocupação excessiva com dinheiro, hesitação em investir, medo de perder o que tem, incapacidade de tomar riscos calculados que poderiam gerar abundância. O segundo é o medo da crítica. Manifesta-se como a necessidade constante de aprovação, medo paralisante de opiniões alheias, adiamento de decisões por temer o julgamento dos outros. Esse é o medo que mata mais sonhos do que qualquer outro. O terceiro é o medo da doença. Manifesta-se como hipocondria, foco excessivo nos aspectos negativos da saúde, catastrofismo sobre o futuro físico. O quarto é o medo de perder o amor. Manifesta-se como ciúme, possessividade, medo de abandono, que paradoxalmente afasta as pessoas. O quinto é o medo da velhice. Manifesta-se como resistência à mudança, medo de perder relevância, nostalgia paralisante que impede de construir no presente. O sexto é o medo da morte. Manifesta-se como ansiedade existencial que impede de viver plenamente o presente. Hill dizia que o medo da pobreza e o medo da crítica são os mais destrutivos, porque são os que mais frequentemente impedem as pessoas de agir, de começar, de tentar, de se expor, de arriscar. Agora a neurociência entra com algo que muda fundamentalmente a forma de entender o medo. O medo é uma resposta do sistema nervoso. Não é uma verdade sobre o futuro. Quando você sente medo de algo que ainda não aconteceu, seu cérebro está respondendo a uma simulação, a uma imagem mental que você construiu sobre como o futuro pode ser, não a realidade. Há uma possibilidade, não há uma certeza. E o corpo reage ao medo imaginado da mesma forma que reage ao perigo real. Mesmos hormônios, mesmas sensações físicas, mesma ativação fisiológica. Mas a causa é fundamentalmente diferente. Um é real, o outro é uma história. E histórias podem ser reescritas. 2 Timóteo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, não de covardia. Antes de continuar, abre um parênteses aqui. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se essas manhãs estão te ajudando de alguma forma, clica no joinha agora e compartilhe esse episódio com alguém que você acha que precisa ouvir isso.
porque talvez tenha alguém na sua vida esperando exatamente por esse tipo de conteúdo. E você pode ser a pessoa que vai levar isso até ela. Fechando parênteses, vamos continuar. De poder, de amor, de moderação. O espírito de covardia não vem de Deus. A coragem é. A ação apesar do medo é. Hill ensinava que a forma mais eficaz de vencer o medo não é pensar sobre ele. Não é analisá-lo até entendê-lo completamente. É agir apesar dele. Porque a ação dissolve o medo de uma forma que o pensamento nunca consegue. Cada vez que você age com medo presente, você envia ao seu sistema nervoso uma mensagem poderosa. Essa situação não me destruiu. Eu sobrevivi. Eu sou capaz. E o cérebro atualiza o registro de ameaça. Na próxima vez, o medo é menor. A coragem não é o estado sem medo. É o músculo que permite agir mesmo com o medo presente. E como todo músculo, fica mais forte cada vez que é usado. Repetes comigo. O medo informa, mas não comanda. E cada vez que ajo apesar do medo, me torno mais livre e mais forte. Hoje, identifique um medo que está te impedindo de dar um passo importante. Só um. E faça uma coisa pequena, hoje, na germes desse medo. Não precisa ser a coisa toda. Um passe. Um único passo. Porque é no primeiro passo que o medo começa a diminuir. Isso é o manual da mente. Nos vemos amanhã.